Salve a todas, salve a todos. Mais uma semana, mais um momento, mais um instante nosso aqui de conversas, reflexões, um pouco de interação, de fato, a partir do que as pessoas vão colocando ou vão nos trazendo, a gente vai interagindo, faço as gravações, né? E tenho explorado muito essa questão dos mecanismos da mediunidade. Vão daqui a pouco ao ar algumas outras que fiz a gravação na semana passada. E falando muito desses mecanismos da mediunidade, é interessante percebermos como que as notícias políticas, os acontecimentos econômicos, sociais, mexem na psicosfera do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, creio eu que até mesmo do mundo, né? E como que isso vai alterando pessoas mais sensíveis. E é uma alteração dessas pessoas mais sensíveis que por vezes se dá antes da tomada de consciência da notícia e até mesmo do fato noticiado. Muitas pessoas ficam mal antes da coisa acontecerem mesmo em si. Nós temos feito os bravais conscienciais às quartas-feiras, isso mesmo, às quartas, e por vezes tanto mãe como algumas outras pessoas que participam, outras que nem participam, mas também terão esses retornos, falam desse mal-estar ou dessa percepção de que tem algo vindo e de que não é um algo tão bom e agradável. Nos breves conscienciais a gente tem conversado muito sobre isso, tem trazido muito desses relatos que eu digo a espiritualidade conversado conosco e nos pedindo mais oração, nos pedindo mais atenção, nos pedindo mais centramento, como se antecipassem, como se estivesse antecipando o que estaria por vir. Então é sempre um pedido, esse aqui é de novo mais um pedido que a gente faz das orações, das vibrações, dos engajamentos, cada um aí ao seu modo, do seu jeito, para auxiliar esse respiro planetário. Dentro desse auxílio e desse respiro planetário, semana tensa, semana passada, dessa semana também, as tensões vão modificando e muito decorrência desses fatores políticos e econômicos, né? Alguns vibram mais aliviados, outros vibram mais angustiados a partir de um mesmo fato, né? E é bom a gente colocar atenção nisso também, nessas flutuações de humor e como que essas flutuações de humor mexem com as coisas. Que coisas que mexem com as nossas flutuações de humor. Eu não vou recordar quem, há um bom tempo atrás, fez uma associação muito bonita das flutuações referente à Bolsa de Valores e parte desse espelhamento com o nosso campo emocional. Coletivo, obviamente, tá, gente? Como que ali era possível fazer algumas aferições e algumas medições daquele sobe e desce atordoante, maluco, e daquelas visões, por vezes, muito exploratórias e reducionistas
de concepção de riqueza e de fomentação de mundo. É algo que a gente está pretendendo falar hoje, dessa economia cristã, né? Dessa economia solidária. O Papa tem um trabalho, já desde João Paulo II, muito amplo sobre esses pensamentos, sobre essas alternativas a essa visão de mercado, a esse Deus mercado, no qual cobra tributos muito caros, e a gente vê países, pessoas, dirigentes se vendendo para pagar esse tributo, que é algo, me permitam o termo, altamente maligno, né? Ou altamente maligno nesse sentido de fazer um desacordo, um desacerto com a perspectiva cristã, a perspectiva cósmica, que a gente tenta defender. E é tenso falar isso, né? Porque a gente se arrogar a fazer uma defesa de um pensamento crístico, um pensamento cósmico. Baseado em quê, né? Se temos aí oponentes que pregam, ensinam justamente o contrário, justamente o inverso, baseando nos mesmos preceitos cristãos. Então, no que a gente se fundamenta para ter essa ousadia de afirmar que essas concepções são, portanto, malignas? Eu vou tentar falar um pouco disso com a ajuda do povo aí. Não obstante, o mote da fala é levar parte das pessoas mais sensíveis compreenderem que, por vezes, esse sentimento de angústia, esse sentimento de revolta, esse sentimento de procrastinação, esse sentimento de saco cheio, de estafa, não é única e exclusivamente seu, da senhora, né? Isso são as dores do mundo que os poetas cantam, e Drummond cantou isso de uma forma muito bonita, né? O mundo, vasto mundo, e as dores mesmo do mundo, o mundo é grande, né? E nele não cabe todos os homens. Porra, esse Drummond de 45 é maravilhoso. É maravilhoso. Aproxima muito desse outro Mayakovsky, eterno revolucionário. Mas eu não vou falar de poesia, pelo menos não dessas e desse mote. Eu vou falar de poesia. Mas essa poesia social, essa poesia da esperança, essa poesia da divisão, essa poesia da solidariedade, essa poesia das primaveras, essa poesia da utopia, essa poesia do sonhar. Porque a tristeza infinita que por vezes a gente sente ao ver algumas administrações, alguns administradores, é a miopia, é a falta de imaginação, é a falta de fantasia, é a falta de projeções. Não é ambição eles têm por vezes demais, mas é a falta de engendrar sonhos e possibilitar novos sonhares. Isso que é o papel mais bonito das lideranças humanas, estejam elas onde estiverem, no campo político, no plano econômico, dentro da sala de aula, onde a gente estiver. É importante que
A gente depara e encontre com as pessoas que engendrem sonhos, vendam esperança, não a esperança do verbo esperançar, né, que os poetas fazem essa distinção magnífica, não é a esperança do verbo esperar, é a esperança do esperançar, do acreditar que o minuto seguinte vai ser melhor. E vai ser melhor porque eu estou nesse momento acreditando, engendrando, sonhando, lutando, capitaneando esse futuro. E aí a gente não vê, né? A gente vê muito pelo contrário, a gente vê nas nossas lideranças pessoas que tolhem isso o tempo inteiro, destroem isso o tempo todo. Os caras têm raiva de cultura, os caras têm raiva do sexo, os caras têm raiva do outro, os caras vivem da raiva. São seres raivosos o tempo inteiro, eles estão mordendo, procurando alguém para morder. Toda felicidade é uma agressão, todo sorriso para eles é um tapa na cara. Você tá rindo por quê? É tudo muito gratuito, é tudo muito, meu Deus. Então nessa esterilidade doente, pavorosa, a gente precisa buscar tecer sonhos, esperanças. E ninguém faz isso tão bem quanto os poetas. E ninguém faz isso tão bem quanto os artistas. Mas poetas e artistas não fazem única e exclusivamente arte, no sentido do palco, fazem mais, né? A arte é muito maior, então a gente precisa de economias mais artísticas, de administrações mais artísticas, de um pouco desse elemento artístico para a vida e para a existência, e é disso que eu prometo ou tento falar nos próximos minutos, a partir de reflexões religiosas, para a gente ver por que estamos aqui defendendo e dizendo que eles são malignos, que eles são perversos, que eles são cruéis, e a nossa proposta é uma proposta diferente, é uma proposta enriquecedora, mesmo porque ela pode te fazer rir e pode te fazer sonhar. E rir e sonhar são dois ingredientes muito próximos do gozo, né? Muito próximo desse prazer que a gente obtém ou pode se obter solitariamente, mas que ele é mais pleno quando compartilhado, quando vivenciado junto ao outro. Tá, então qual que é a ideia? A ideia, porque tem uma tal da teologia da prosperidade. Vejam bem, teologia da prosperidade. A teologia por si já não é uma coisa boa. Mas quando você junta a teologia com a prosperidade, e prosperidade num segmento muito Adam Smith, prosperidade num segmento muito material, prosperidade num segmento muito o trabalho, ou nem o trabalho, né? Porque eles não obedecem o trabalho, eles obedecem a riqueza enobrece o homem, poxa, fica um emaranhado ainda mais sórdido. E aí, eles vendem esse discurso, porque não basta eles acreditarem numa tolice, eles precisam fazer o estupro de Jesus, trazer esse Jesus da prosperidade para a vida da pessoa e vender isso como se fosse a prova definitiva ou a prova cabal de que Deus está na sua vida. Olha para você ver a miséria desse núcleo de pensamento, a miséria desses atores, a miséria desses malignos. Eles pegam Jesus, que é aquele que nos disse: olhai os lírios do campo. Olha para você ver a riqueza desse Senhor. Olhai os lírios do campo. Todo mundo passava por ali.
Todo mundo passava por ali, mas ele conseguiu olhar os lírios do campo e dizer: Salomão é grandioso, Salomão é imenso, Salomão é top, mas em comparação aos lírios do campo, nem Salomão teve uma veste similar. Olha o que esse Senhor nos apresenta como riqueza. Olha o que esse homem nos apresenta e nos dá como prova definitiva do Pai. E olha o que fazem esses perversos. Invertem, subvertem, batem na cara do Salomão e cospem nos lírios de Jesus. Para vender isso, de que a riqueza é você ter o palácio de Salomão, as vestes de Salomão, o iPhone do Salomão, o carro de Salomão, a vida de Salomão. Não há pobreza teológica, material, financeira maior do que essa, ou melhor, só há uma: o assassinato que fizeram de Jesus, que são os mesmos, é a mesma ideia, é a mesma concepção, é a mesma perversidade religiosa. Antes escribas, fariseus, hoje pregadores da teologia da prosperidade. É o mesmo grupo, é a mesma linha temática, é o mesmo discurso de que riqueza é ter dinheiro, de que prosperidade é ser rico. E isso, gente, é miserável. O cara que prega isso, o cara que ensina isso, o cara que defende isso, o cara que recebe o dízimo e a oferta da viúva, com essa linguagem e com essa mentalidade, é um miserável. Eu desejo a todos do fundo do coração o quinto dos infernos para cada um deles. Dá a mão pro camunhão sentarem juntos e ficarem todos lá com esse tipo de riqueza. Vão ser ricos assim no quinto dos infernos. Porque a riqueza ao longo da Bíblia é outra. A prosperidade dos filhos de Deus é outra. E o discurso de Jesus ainda a respeito dessa prosperidade, dessa riqueza, é ainda mais revolucionário. E não quero nos lançar de novo naquela dicotomia de que rico não vai para o céu, de que só os pobres herdarão. Não vamos voltar a esse discurso da miséria. Então a gente tem um discurso da teologia da prosperidade, tem um discurso da miséria. Nós não estamos falando de nenhum dos dois. Nós estamos falando de uma tentativa de trazer ou de compreender minimamente ou apresentar elementos utópicos. Não sou teológico, não sou teólogo mais. Vocês são, mas eu não. Trazer elementos de uma visão de Cristo, ou de uma visão de Jesus, de uma visão bíblica, que não seja emporcalhada, reduzida a uma visão de mercado, a uma visão de época, a uma visão do agora,
a palavra que se faz carne, que se presentifica em corpo, é um sempre. Essa alegria, ou essa teologia, ou essa esperança, ou essa riqueza é eterna. Aqui e lá, em qualquer ponto, em qualquer lugar, é eterna, foi ontem, é hoje, será amanhã. Então o seu ouro, o seu iPhone, a sua casa é agora. Não era ontem. E provavelmente não vai ser amanhã. Não é essa a riqueza que o Senhor da vinha veio ensinar. E ensinou. E obviamente tem sempre os corruptores. Tem sempre. Mas eu não vou falar muito mais dos corruptores. A gente quer falar dessa prosperidade. Uma vez, eu conto essa história porque ela me ajudou a observar muitas coisas. 2 historinhas. Uma, eu fui parar em Medina, na casa da minha querida amiga Betinha. E fui... Medina é interior de Minas, pouco depois do Vale de Jequitinhonha, quase divisa com Bahia. Sol árido, sol forte. E fui à casa do tio de Betinha. Poxa vida, não lembro nem o nome do senhor, mas ele me marcou muito, porque era um senhor trabalhador. E eu olhava para aquela terra, eu olhava para aquele sol e via grande parte da terra plantada. E eu ficava assim, gente, como é que planta alguma coisa num sol desse? Como é que trabalha num sol desse? E ali ele tinha a terra dele plantada, ele tinha tinha a terra plantada, tinha alguns pomares, tinha a horta, tinha as criações e nos recebeu na casa dele. Uma casa que não era um triplex, não era um quadriplex, não era uma mansão, era uma casa linda e maravilhosa que recebia o outro e dava hospitalidade ao outro, e ele nos forneceu uma água gelada, deliciosa, eu tenho esse sabor na boca até agora. Esse recanto, essa paz, esse acolhimento, senhores, isso é lírio do campo. Qual é o discurso da miséria que a gente vende? Aí é muito quente, aí é muito ruim, o interior não faz bem, bom é a capital, vem para a capital. Aí eles vendem isso no interior e chegam aqui na capital e conseguem comprar, às vezes, um barracão na periferia. Vejam bem, nada contra a periferia. Mas aí lá, por mais que dentro da sua casa você esteja santificando, você esteja produzindo e trabalhando, é uma bala perdida, é o cara passando, vendendo droga, é o outro andando armado, é esse caos que a gente vive na cidade grande. Aí ele vai na igreja, tem lá um outro miserável, falando para ele do Deus da prosperidade. Quer ter casa, quer ter carro, quer ter uma esposa, quer ter. Isso é miserável. Porque esse senhor, ele é rico. Ele é próspero. Ele tem água
para oferecer aos seus convidados. E tem ovo, tem galinha, ele tem acolhimento. Isso, gente, não tem preço. E quando a gente está falando da prosperidade espiritual ou de riqueza espiritual, nós estamos falando disso, que não se compra. É o seu trabalho que gera, mas não está à venda. Não tem como vender isso. Não tem como mercantilizar isso, não. Isso é a beleza. Isso é bonito. A gente tinha muito isso. A gente tinha isso nos olhos das pessoas. A gente encontrava isso, essa beleza no cotidiano. Então eu cresci muitas vezes indo a benzedeiras que moravam nesses barracões, nesses casebres mais simples. Gente, aquilo era riqueza, continua sendo riqueza, patrimônio imaterial, não tem preço. Não dá para comercializar e mercantilizar. Paro aí e faço outra brecha. Tô eu lá também, anos atrás, décadas atrás, voltando para casa, morava ali, Nova Suíça. Pegava o 202, deixei eu do metrô, voltando lá. Voltava da onde? Eu acho que eu voltava de Ribeirão das Neves, minha querida cidade dos meninos. Aí pegava, sei mais por que eu chegava no metrô. Não lembro mais qual caminho que eu fazia para chegar no metrô. Pegava o 202 e voltava para casa, ia para casa. E ali, divisa com Cabana, também divisa com Vila Embaúbas. Morava mais ou menos ali. E eu ouvia um senhor, essa sabedoria da simplicidade, que é uma coisa linda, que não é dada por estudo, essa sagacidade da vida, essa simplicidade da alma com essa grandiosidade, essa sabedoria que sabemos como é que vem, uns têm, outros não. Uns estudam 40 anos, príncipe da Sorbonne, mas um tem. O outro nasce com. E esse senhor estava lá dizendo, numa fúria, numa revolta, eu vou tirar meu filho da escola. Eu vou tirar meu filho da escola, porque eu quero que ele estude para ele ser uma pessoa melhor. Mas se ele estiver indo na escola para ficar aprendendo essas coisas que ele se referia, foi que ele foi chamado à escola porque o filho dele estava portando uma arma de fogo. Ele falou assim, eu vou levar meu filho para trabalhar comigo. E gente, e logo em seguida, assim, quase concomitante, tinha saído uma pesquisa que mostrava que os primeiros contatos com a violência, com drogas, com armas de fogo, acontecia na escola. Eu sou educador, eu sou professor, trabalhava na rede municipal de Ibirité, acho que nesse momento já estava trabalhando na rede estadual também, de Minas. E essa é uma realidade muito triste das escolas. Muito triste, muito verídica, né? Vários mundos que se encontram, vários mundos que dialogam, mas os primeiros contatos com as violências, com bebida, com álcool, com drogas, com armas, acontece na escola, por vezes cada vez mais cedo. E a pesquisa mostrava isso. E eu associei esse senhor a mais um tiozinho
que saiu do interior e veio para essa ilusão perdida de que na capital é melhor. Largou muito da prosperidade que ele tinha e que habitava nele, da sabedoria que ele vai continuar tendo, que Deus o tenha e o guarde e o ilumine sempre pela sagacidade e presença de espírito. Mas esses discursos do ter a qualquer custo vendem isso. Isso é miserável. É miserável. E a gente não pode ficar aceitando isso como verdadeiro. E aí, nessa semana tensa que fomos vivenciando, e óbvio, entro nas discussões também e me perco, saio do prumo mesmo. Me veio a ideia do dízimo, né? Mais do que a ideia do dízimo, veio essa ideia da igreja como esse espaço de solidariedade. Porque tenho lá uns amigos com seus discursos muito contraditórios, que são neoliberais, que defendem o livre mercado, que defendem a meritocracia e que depois mostra lá vídeos de pessoas sem emprego, vivenciando esse problema sério do fechamento do comércio, da falta de políticas públicas, de alguém que esteja pensando, visualizando, dando esperança em qualquer segmento. E essas reduções que a gente faz, olha, se eu não tenho dinheiro, acabou. E então eles vão apresentando esses caras, trazendo esses discursos, e a gente obviamente que se condói, porque são trabalhadores, né? E a nossa classe trabalhadora muito explorada em todos os sentidos, mas ao mesmo tempo muito desatenta, porque o cara vende força de trabalho, ainda que seja para ele mesmo, mas ele tem a certeza de que ele é um Rubens Menin. Ele acha que ele é milionário, ele acha que ele mora na Faria, na Faria de Freitas, ele acha que ele... Enfim, ele acha que é um grande capitalista, ele é o Bill Gates, ele defende igual, ele discursa igual, ele cospe na cara igual, funcionários públicos, estabilidade, ele faz esses discursos, enfim, essas doideiras que a gente está vivenciando, mas enfim, é trabalhador, né? E aí a gente fica e fala assim, poxa, velho, a gente poderia ser mais solidários e construir uma rede mais solidária. E aí é que eu entro agora nessas redes solidárias e paro. Porque uma parte das redes solidárias vieram a partir de uma reflexão que eu fiquei mesmo pensando, né? Porque o Silas Malafaia sempre aparece indignado com tudo, né? É outro que está raivoso, tudo ele fica indignado, tudo ele fica nervoso, tudo ele fica bravo, tudo ele faz discurso, tudo ele... E apoia todo tipo de safado, de bandido, de torturador que aparece. Então, é uns discursos assim, mas eu não quero só julgar muito não, já tô julgando pra caralho, mas não quero julgar muito. Mas eu pensei nesses caras, pensei mesmo, de uma proposta, de uma retomada quase que religiosa, espiritual do sentido do dízimo, que é uma coisa linda. Quando a gente para pensar o dízimo, desde o Velho Testamento e aproximando, no Novo tem menos, né? No Novo a gente vai ver isso numa outra feição, e é nessa feição do Novo Testamento, que é a formação da igreja,
que eu quero repensar e pensar muito aqui, né? Porque o Atos dos Apóstolos, para Pedro, em 2 passagens eu vou trazer do Atos, assim. A primeira é essa em que, para a formação dessa igreja, todos trazem tudo e dão-se tudo para uma administração comum. Olha para você ver. Eu quero fazer parte desse corpo e levo a minha parte para também compor essa totalidade. E eu me sinto inteiro fazendo assim. E recebo de outros, trazendo também seus elementos. Formamos então um corpo, uma igreja, uma eclésia. Coisa linda. Dentro disso, dividimos igual, compartilhamos igual, trabalhamos igual. Tem um casal que se sentiu no direito de não levar tudo. Eu acho legítimo. Eu não entendi porque Pedro foi tão severo com eles. E Pedro simplesmente os expulsa. Podem ir embora. Tchau, muito obrigado. Vão viver fora daqui. Aqui é quente ou frio. Morno a gente vomita. Quase isso, né? Deu tchau. O casal foi embora. Qual que é a ideia? Ou das muitas ideias assim? As igrejas se retroalimentam pelos 10%. Mas qualquer um que se apodere desse 10% de todos é um ladrão. Esse 10% não é de um. Esse 10% é de todos. E se nós, minimamente, pudéssemos dividir, gente, que riqueza é essa? E qual é a outra pobreza desses 10%? É que esse 10% não era única e exclusivamente revertido ou monetarizado. Olha, esse mês deram 10 ovos, estou trazendo um. Esse ano nasceram 10 porcos, estou trazendo um. Esse ano, ou esse mês, essa semana, esse encontro que o grupo faz e se reúne, e eu levo aquilo que é a minha parte para o todo, e o todo recebe e redistribui isso, porque afinal, um que trouxe o ovo, o outro levou o porco, o outro levou o leite, o outro levou 10 dracmas, o outro levou 100 reais, o outro levou uma moeda de ouro, o outro virou e disse assim, gente, eu não tenho muita coisa para fazer aqui, mas eu tenho meu serviço para dar, eu sei cozinhar, então eu trouxe um bolo. O outro que vira e disse assim, eu tenho 3 bolinhas de gude, um menino, tô trazendo uma. E aí, de repente, aquilo que era muito para uns, poucos para nada, de repente se transforma em uma distribuição muito solidária para todos. Meu filho não tinha bolinha de gude, ganhou uma.
O outro tinha ovos, mas não tinha pão. O outro tinha leite, mas não tinha café. Tá todo mundo ali abastecido. Tá todo mundo ali minimamente amparado. O outro tinha uma conta, mas não tinha dinheiro, e com os 10% é de todo mundo. É uma divisão coletiva. Esse é o único sentido do dízimo. Não tem sentido nenhum o dízimo ficar na mão de uma única pessoa para ele comprar mansão, para ele comprar helicóptero, para ele comprar rede de televisão. Isso não tem sentido, gente. Isso é roubo. Isso é essa lógica miserável da teologia da prosperidade, que é a mesma lógica desse mercado, desse Deus mercado, desses tributos que é feito única e exclusivamente a partir do esforço e da exploração do trabalho do outro. E a partir desse esforço do trabalho do outro, com esse discurso, olha, isso para mim nem é riqueza. Isso que você está me trazendo aqui, suas galinhas, seus ovos, essas moedinhas, nem é riqueza. Nem vou pegar isso. Você não tem vergonha de me trazer isso? Vamos pra... Deixa. Que isso, gente? Isso é um nível de exploração da fé do outro, da vida do outro, da existência do outro, vergonhosa. Então esse povo que está aí fazendo discurso político no púlpito, defendendo esse modelo de economia, por favor, nos poupe. Vão para frente do espelho. Vão para o confessionário. Isso é insano, estúpido e violento. Nós não deveríamos aceitar. Nós não deveríamos ver isso com bons olhos. Então, se a gente tivesse, e tem muitos pastores fazendo isso, tem pastores fazendo esses movimentos de a partir do dízimo, auxiliando na construção da casa, auxiliando na manutenção de outros do grupo, porque esse é o sentido da igreja, esse é o sentido do corpo. A outra passagem que eu ia trazer do Atos é que dialoga com essa miséria e com essa concepção maior e talvez mais elegante, que eu vou chamar de cristã, no sentido mais amplo do termo, é Pedro entrando e lá o tal do Simeão. Me vende aí... Mentira, tem duas passagens, né? São mais duas então. Um coxo, um paralítico na porta da igreja. E aí ele pede uma esmola. E Pedro diz: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso é prosperidade. Levanta e anda tem uns sentidos muito mais amplos do que só curar um paralítico. É muito maior do que isso. E é essa riqueza que a gente precisa colocar em movimento. A outra, que é muito parecida com esses mercadores da fé, é a do Simeão, que vendo, por exemplo, esse caso, chega para Pedro e fala assim: oh, vende isso aí para nós. Ensina a gente. Igual a gente vê bispo ensinando para pastores como é que eles podem arrecadar mais dízimo. Joga a Bíblia no chão. Pega ela e mostra. Tudo artimanha do inferno. Para jogar na cara do trabalhador que o trabalho dele não é digno o suficiente, que ele não está gerando a riqueza que esses dondocos, esses lindões, sentados
no trono de Salomão estão julgando e avaliando. Não. Porco com menos de 5 arroba a gente não quer. Novilhos. Novilhos também nessa época do ano não nos interessa. Sacrifício de só R$ 500. Nossa, vocês não têm vergonha de fazer isso pro altar de Deus? Puta que pariu. Que é isso, né, gente? E o povo, explorado politicamente, tinha alento antes nas igrejas, agora até na igreja. Os caras têm vergonha de ir. Não há um lugar que acolha o miserável, que acolha o fracassado, que acolha o derrotado. Nós não temos lugar para ir, gente. Nem na casa de Deus a gente pode entrar mais. A gente leva uma moeda e os caras falam assim, mas 10 centavos que você tem para dar? Isso daí, para fazer o quê? Trabalho? Trabalho que você tem para dar, isso eu pago alguém para fazer. Poxa, gente. É isso que eles apresentam como sendo um discurso religioso e apregoam junto com Jesus. Nosso Jesus de muitos é outro. Não compactuamos, não concordamos, não vemos bonito, temos às vezes até nojo desse povo e dessa gente, do que eles fazem e como é que eles fazem. E o pior, as pessoas vão brigar comigo e não com eles. As pessoas vão achar lindo o que eles fazem e não os discursos como e práticas de diversos seguidores de Jesus. Numa concepção mais crística, mais irmanada, mais fraterna. A ceia, esse ato revolucionário, né, é comunhão. Não é possível a gente imaginar um cristianismo sem comunhão. E não é possível a gente pensar uma comunhão que se dê baseado nesses preceitos que esses caras estão colocando. Você é gay, você não pode. Você é trans, você não pode. Você também é preta, é maligna. Você sabe que sua geração é a geração de Lilith que foi amaldiçoada lá atrás. Você sabe disso, não sabe? Então você também não pode. Somos nós, os eleitos. Mas os eleitos eram o povo judeu, vocês são tudo gentios. No mínimo. Enfim, é quase isso. Nós precisamos de mais alegria. Nós precisamos de mais humanidade e mais fraternidade. Precisamos mesmo. Precisamos muito. Precisamos para ontem. E esses discursos que estão te vendendo de que você não vale nada, de que seu trabalho não vale nada, e de que mal esse tipo de riqueza que você está gerando tem que ser convertido em iPhone, em carro do ano, para que você prove a graça que esteja ungido na graça do Senhor, por favor, acredita nisso muito tempo, mas não. Acredita não. E nem repasse isso para os seus filhos, para suas descendências, porque isso é escárnio, isso é vergonha, isso é opróbrio. O conceito da graça, que é um conceito lindo e maravilhoso, tanto em Agostinho quanto em Lutero, e até mesmo em Calvino, nunca foi isso. A própria ideia liberal e do protestantismo, na concepção de Adam Smith, e aí eu trago não mais Adam Smith, também Weber, a gente tem que ler a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, é importante ler, para compreender o tanto que esses caras são ladrões, o tanto que eles são safados, o tanto que eles são pilantras, o tanto que eles deturparam tudo para vivenciarem como Salomão
mas rasgando e batendo na cara do lírio e na cara de Jesus. É esse o palhaço que eles estão formando, que eles estão criando. Então é possível, sim, se a gente tivesse mais esperança, mais solidariedade, e não visse solidariedade e esperança como comunismo. Tudo é comunismo. Dividir o pão. Comunista. Trocar. Comunista, num momento como esse que falta dinheiro, gente. Falta de faltar dinheiro não significa que está acabando riqueza. O cara que administra um país como o Brasil, que diz que o Brasil está quebrado e que não tem nada para fazer, vai embora, irmão. Deixa para nós. Quem tem um povo como o brasileiro, que trabalha da hora que acorda, da hora que dorme, que faz gracinha, que festeja, que no momento de crise a gasolina aumentando, indo para 6, corrupção de todo canto, para todo lado, toda hora a gente fica sabendo de mais um escândalo, e que os escândalos são de milhões. Um povo como esse que sobrevive com salário mínimo, você falar pra gente que não tem nada para fazer, que nós estamos quebrados, nossa, só se todo mundo tivesse de braço cruzado. E nós não estamos. Então, tem jeito demais. Quem tem um agricultor como esse, lá na sua horta em Medina, quem tem um pai como esse na periferia, quem tem um pastor como esse fazendo a distribuição do dízimo entre os seus, quem tem uma mãe de santo no terreiro, ou fazendo benzimento gratuito das pessoas, gente, não pode faltar esperança, não pode faltar alegria, e a gente tem mesmo que visualizar futuros melhores e possíveis. Esses caras não conseguem, não. Esses caras estão amarrados com o que há de pior. Eles não conseguem pensar em nada diferente. Se não tem dinheiro para eles, não tem nada. Eles vão se matar. Falta dinheiro para eles, dão um tiro na cabeça, eles pulam do 10º andar da mansão que eles estão, da cobertura que eles moram. Eles não conseguem ver. Sem dinheiro, esse povo não consegue ver nada, nem o outro. São miseráveis. E é essa turma de miseráveis que está liderando o planeta. O que eu peço a vocês é só para acreditar. Não se render a esses discursos desses vendidos. Não se render a esse discurso desses caras. Tem muita gente boa, mas muita gente fazendo coisa boa e muita gente utilizando dessa sua vergonha na cara para nos jogar um contra os outros enquanto eles ficam dando risada. É nós por nós, sempre foi. Acho que não escapa, não. É mais ou menos isso. E para ser nós por nós precisa da solidariedade. Ajuda aí. Criar mecanismos cada vez mais engajados dessa solidariedade acontecer. Nos revoltar de vez em quando contra os bancos. Oi, banco, por que você está cobrando juros? Ou prefeito, por que vocês estão cobrando IPTU? E nos ofertar o nosso trabalho como possibilidade de solução. É importante ter esperança aí. Bom, não era isso, mas foi mais ou menos assim. É o que tem para ontem. Beijo em todos aí.